Escute bem o que eu estou te dizendo. Existem hábitos que, se você não abandoná-los, ele vai prejudicar a sua vida de uma maneira que isso pode atrapalhar você de alcançar a tua melhor performance, de conquistar o teu objetivo, de conseguir alcançar alguma meta em específico que você estipulou para a tua vida. Presta bem atenção. E aí você já vai pensando, por exemplo, que tipo de comportamento hoje você adotou para a tua vida que está de alguma forma te prejudicando. Vai pensando aí. E existem outros hábitos que você precisa adotar para que então você possa conseguir finalmente conquistar os teus objetivos, assim como você planejou. Esses hábitos vão fazer com que você consiga transformar sonhos em específico em realidade, certinho? Bem, eu me chamo Viomar de Souza, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. Se você procura melhorar a tua performance, se você quer trabalhar melhor a tua motivação, tua inspiração, o teu desenvolvimento pessoal, é isso que quase não saía. Aqui, esses conceitos serão primários e a base de todo o nosso bate-papo. Antes de darmos continuidade, eu quero te dizer que meu objetivo é ajudar ao máximo de pessoas que eu conseguir ajudar com o meu diálogo. Então, eu não quero que isso aqui passe, aliás, fique apenas como um monólogo, onde só eu falo e me coloco como um guru, como autoridade no assunto, e você aí do outro lado não sabe de nada, vai simplesmente calar e dizer sim, senhor, ou se colocar na posição de aprendiz. Quando eu falo aqui essa palavra aprendiz, me surgiu de repente, de verdade, não estava no roteiro. Existe uma frase de uma melodia, de uma música, e eu acredito assim que o poeta foi muito feliz quando ele escreveu, quando ele compôs essa canção. E o trecho diz o seguinte: a beleza de ser um eterno aprendiz. Ok, vamos lá. Você tem facilidade em absorver conceitos, em interpretar uma leitura de repente, ou você vê um conteúdo que seja em vídeo ou um artigo, você lê num blog, num site, algo do gênero, e rapidinho você entende qual é a ideia que o autor está tentando te passar, ou você tem uma certa dificuldade. É claro que algumas pessoas têm um poder de assimilação muito maior que outras, né? E eu convivo com uma pessoa em específico que às vezes ela comenta: você sabe que eu tenho uma certa dificuldade em compreender algumas coisas, ou não absorve com tanta facilidade, com que eu acho que isso também pode ser um problema. Às vezes você pega um recorte de um todo e já acha que entendeu a coisa toda, já sai agindo. Isso, eu vou falar num português bem acessível, pode ser uma tolice, porque supondo que você tenha entendido qual é a mensagem total, você já sai tomando uma atitude, e tomar atitude de forma muito apressada, de forma precipitada, pode te trazer grandes prejuízos. Então, portanto, mas a verdade é, você tem facilidade de absorver conhecimento, sim ou não? Se sim, deixa aqui nos comentários, compartilha comigo, por exemplo, uma leitura, assim como eu, sempre que aparecer por aqui, vou te falar sempre de um conteúdo, falar sempre de um livro, ou algo do gênero que me ajudou. Se algo não vai servir para mim, pode ter certeza que eu não vou trazer aqui para você, não vou compartilhar contigo. E falando em algo que me serviu de inspiração, vamos lá! Falando em inspiração, como você compreende inspiração? Como você compreende motivação? Você já ouviu alguma vez alguém dizer o seguinte:
que o homem ele é 95% transpiração e apenas 5% inspiração. Vamos lá, a grossos modos, o que é inspiração para você? No meu ponto de vista, falando de forma muito subjetiva, eu diria que inspiração é estar inspirado para agir. E motivação é estar motivado para agir de um determinado modo, de uma determinada forma. Agora me diz uma coisa, você acha que todos os dias você precisa estar motivados? Ou motivado, sim ou não? Responde aí. E eu vou te dizer o que eu acho. Eu, todos os dias da minha vida, estou motivado, porque eu tenho um motivo para entrar em movimento, para agir. Todos os dias. Se você for uma pessoa que use o mínimo da tua capacidade cognitiva, você vai entender que você vai encontrar. A vida te dá motivo todos os dias para você agir. Logo, motivação são motivos para tomar uma atitude, motivo para agir. Então, portanto, eu sou uma pessoa altamente motivada, porque a vida todos os dias coloca diante dos meus olhos, diante de minha realidade, como se estampados em letras em neon. Querendo ou não, você precisa agir assim e assim. E a menos que eu fosse uma pessoa muito desleixada, irresponsável, eu ia simplesmente ignorar e deixar de tomar a vida, né, um conjunto de decisões. E quando no conteúdo anterior eu falei que o sucesso também é reflexo de uma decisão, decida aonde você quer chegar e não pare por nada, o que eu quero te dizer é o seguinte: logo ao amanhecer ou durante todo o dia de tua vida você convive com tomada de decisões. E vamos lá, começando aí a partir do momento que você acorda. Primeiro, se você é uma pessoa com um sono um pouquinho mais pesado, não tem facilidade de acordar, você vai tomar a decisão de colocar ali no seu telemóvel, no seu aparelho celular, um despertador para que você não perca o horário. É uma pequena decisão. Acordar naturalmente, vai depender daquilo que você faz ou não, ou simplesmente colocar um despertador. É uma decisão a ser tomada. O despertador foi acionado, você precisa tomar uma outra decisão. Levantar-se no momento em que ele tocou ou espichar um pouquinho a mão preguiçosamente, adiar mais 5 minutos. Ah, que 5 minutos deliciosas, e aí o sono começa a te dominar, aí o despertador, depois dos 5 minutos, outra vez é acionado, e aí você fica nessa luta mental. São decisões. A decisão de acordar apesar de, às vezes você vai entender o que eu estou falando, se você não está dentro da faixa etária a que eu pertenço, tudo bem. Você tem um pouco, se você é mais jovem, você vai ter um pouquinho mais de energia. Se não, a partir dessa idade, o metabolismo fica mais lento, naturalmente, dependendo do trabalho que você desenvolve, o teu gasto de energia vai ser um pouquinho maior e tudo isso vai somando, sendo adicionado ao teu dia a dia e acaba que a cada dia da semana você acorda com a energia um pouco menos vibrante. E aí, mais uma vez, você vai ter que tomar a decisão de fazer ou deixar de fazer algo. Você pode decidir entre entreter-se ou consumir um conteúdo de valor que te agregue valor para o teu aprendizado, para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento pessoal e assim em todo o momento de nossa vida, em todo o momento de tua vida, você vai tendo que conviver com as decisões. Eu lamento no momento não lembrar, mas são milhares de decisões com as quais temos que conviver todos os dias de nossa vida. Caso você não saiba disso, comprar esse ou aquele vestido, calçado número X ou Y, comprar os dois, sim ou não,
se você não parar para fazer algumas reflexões, você vai acabar no dia a dia tomando decisões precipitadas, né? No calor da emoção, e no final do dia ou no final do mês, a conta não tem jeito, ela vai chegar. Agora, quando eu falo o que eu disse aqui no início do vídeo, que alguns hábitos podem te tornar uma pessoa de sucesso, outros podem fazer com que você jamais alcance a tua melhor performance, isso é muito verdade. Em 2016, meados de 2016 até 2017, eu trabalhei pela última vez naquilo que é a minha grande paixão. Eu atuei como locutor de rádio pela última vez em 2000, ainda no ano de 2016. Até então, eu vou aqui destacar um hábito meu que algumas pessoas questionava muito. Eu era muito ligado ao aparelho celular. Eu o tratava como se fosse uma extensão do meu corpo. Você jamais iria me ver sem, de alguma forma, também notar que o celular estava muito próximo. E, naturalmente, por ser um apego muito exacerbado, o uso exagerado da tela, naturalmente que isso incomodava as pessoas que estavam ao meu entorno. E talvez esse seja um dos grandes problemas na atualidade, dependendo do tipo, o fim para que você usa o aparelho celular. E se você não sabia, fique sabendo que já tem uma doença emocional chamada dependência eletrônica e que já se faz necessário um tratamento psicológico para que você possa conseguir lidar com essa questão. Então entenda, vai depender do uso que você faz e pode inclusive ser algo bom ou algo necessário. Eu acredito que na atualidade o aparelho celular, por exemplo, é um instrumento que se faz necessário. Agora, qual o uso? Para que fim você está utilizando esse aparelho? Existem pessoas que apenas com um aparelho celular estão ganhando, ou pelo menos usando o celular como argumento, estão ganhando milhares e milhares, e por que não, milhões de reais. Ou seja, o aparelho celular está sendo útil para que ele cresça, sobretudo economicamente, ganhe dinheiro. Enquanto algumas pessoas estão simplesmente, não dá para precisar, porque cada pesquisa diverge entre si. Mas já cheguei ao ponto de ouvir ou ler que nós, os brasileiros, e isso é uma verdade, tá? É conclusivo essa minha opinião, nós, os brasileiros, estamos em primeiro lugar no ranking mundial quando o assunto é acessar as plataformas digitais, estar online, estar sempre ativo através da internet. Os brasileiros são uns dos maiores usuários da internet do planeta. E veja o que acontece. Poderia usar, enquanto alguns estão utilizando o celular como forma de aprendizado, como uma maneira de contribuir com o social, com o econômico, com a agregação de valores, outras pessoas estão simplesmente passando o dedo na tela do celular e nos reels da vida para que ele seja acariciado com as dopaminas dos conteúdos engraçados, com os passatempos que tem por aí. Mas eu queria dizer é que às vezes eu já cheguei a ler a respeito que o brasileiro gasta em torno de 9 horas e 13 minutos do dia navegando na internet. Que hábito, hein? É muito tempo na frente da tela. Agora, me diz uma coisa, eu estou apenas citando algo aqui. Eu já vi pessoas, já que estamos falando de hábitos, eu já convivi com pessoas que tinham o hábito de consumir conteúdos adultos. E por isso ele gastava muito de sua energia, mas na prática da masturbação, por exemplo, falando aqui no português bem acessível, e com isso, quando questionado que isso não faria tão bem, ele simplesmente trazia vários argumentos refutando que não tinha
naturalmente nada a ver. O fato é que algumas vezes aconteceu de você chegar na casa dessa pessoa e ele está ali diante dos conteúdos da sua faculdade que ele estava cursando, graduando, e ele estava jogado no sofá-cama, mais dormindo do que acordado, e o tempo passando e ele não absorvendo quanto deveria ou como deveria absorver o conteúdo do seu curso. Isso porque, e imagine se esse hábito, e ele se comportava de uma forma que isso era muito presente na vida dele, desde o amanhecer até praticamente o anoitecer, e isso naturalmente estava fazendo com que energias que poderiam ser gastas ou gasta para ele relacionar-se de uma maneira mais saudável com a esposa, ele estava simplesmente relacionando-se meio redundante, relacionando-se consigo mesmo. Ele estava relacionando consigo mesmo através dessa prática. Conheço uma outra pessoa cuja esposa, claro, eu estou falando como espectador, e eu acredito que se eu citasse o nome da pessoa, quem a conhece sabe muito bem, uma mulher com vários adjetivos positivos, ela acabou tendo um relacionamento prejudicado e teve que separar-se do seu esposo por conta de um apego exacerbado com conteúdos adultos, pornográficos, através da internet. Ela não deu conta de lidar com a situação e teve que abrir mão do relacionamento. Eu poderia aqui ir citando diversos outros hábitos que poderiam prejudicar o teu cotidiano, os teus relacionamentos, seja no âmbito profissional, no âmbito social ou até mesmo um relacionamento mais estreito com namoradas, namorada, cônjuge, enfim. O que eu quero dizer é que várias situações ou vários hábitos podem sim ser citados e comentados, mas estou apenas trazendo aqui para a nossa conversa, para o debate, apenas essas duas situações, ou três aqui, né? E aí, o que acontece é que hoje, quem me conhecia como alguém muito e muito apegado ao celular, naturalmente, as pessoas que convivem ou não estão mais próximas de mim, certamente, se passarem a aproximar-se novamente, não vão me reconhecer. Pelo menos no que tange a esse hábito de apego exacerbado, muito grande ao celular. Eu simplesmente hoje, às vezes, deixo o celular para um lado e a minha esposa, às vezes, sabe muito mais a respeito dele, às vezes, do que eu próprio. É evidente que agora como mudei a minha mentalidade com relação ao uso desse aparelho, que inclusive eu estou usando para me comunicar com você, eu direcionei esse uso para algo que eu quero conquistar, que é desenvolver uma comunidade aqui na plataforma. E por isso é evidente que eu tenho que ter o seguinte entendimento. Apenas eu aqui como comunicador, naturalmente é impossível chegar a lugar algum ou conquistar algo nobre, senão por seu intermédio. Afinal de contas, a ideia aqui, repito, não é colocar-me como um guru, como a autoridade suprema, e sim que construamos troca de experiências, bate-papo, certo? Você deixa a tua opinião, sugere conteúdos, pode inclusive deixar num comentário que concorda ou discorda, isso não vai fazer de mim o teu inimigo, mas é importante, o importante é que eu preciso sim de você para construir a minha audiência de forma forte. Na verdade, como é que se trabalha para se construir um negócio digital, por exemplo? Entendendo que você precisa
criar uma comunidade e uma comunidade fortalecida através do diálogo e troca de experiências. E é isso que eu quero fazer aqui com você. Repito, se serviu de aprendizado para mim, eu vou trazer e compartilhar com você. Se eu não aprendi nada de positivo, não tem porquê eu simplesmente abrir a câmera e tentar falar e falar devagar num determinado assunto. Você aí do outro lado vai entender, afinal de contas você é inteligente, que eu estou apenas falando no português, no bom português aí, enchendo a linguiça, tentando te enrolar, sendo um aparente ou uma aparente autoridade, quando na verdade eu estou apenas tentando ganhar tempo. Então eu preciso da tua participação de forma efetiva. Então, portanto, sinta-se bem em inscrever-se, seja muito bem-vindo ao canal. Deixe aí o teu comentário, o que você achou, qual a impressão que você teve dessa conversa. Compartilha com outras pessoas se você acha que vai ser útil. Afinal de contas, só assim o YouTube vai entender. Olha, se está havendo compartilhamento, se está havendo comentário, para resumir, se está acontecendo engajamento, ele vai entregar para mais e mais pessoas e, evidentemente, eu vou estar sempre motivado a cumprir com o meu propósito, que é fazer a minha parte, ajudar pessoas. Entenda que o mundo já tem gente mal intencionada demais da conta. O egoísmo, naturalmente, ele tomou conta do planeta. As pessoas só pensam em si própria e não imaginam que quanto mais pessoas eles ou elas ajudam, mais retorno eles ou elas obterão. Então, se eu quero ter algo da tua parte, entenda que primeiro eu quero te oferecer algo de valor. Então pensa aí, vamos lá. Qual o outro hábito que, se você não abandonar? Existem alimentos nocivos ou, eu poderia dizer, coisas que você usa ou ingere no teu dia a dia que nem sequer é alimento, que vão contribuir para que tuas forças sejam minadas. Existem pessoas que, mesmo correndo o risco de contrair um câncer, ele vai continuar por todos os dias de sua vida e mais algumas horas persistindo no uso do tabaco. Existem pessoas que, mesmo sendo alertadas, mesmo já notando, percebendo que isso está prejudicando as suas relações, elas vão continuar bebendo até, quem sabe, contrair uma cirrose hepática. E tem alimento que, infelizmente, fazem tão bem, e tem pessoas que já estão tendo a consciência de consumir menos os açúcares, consumir menos carboidrato, porque lá no organismo ele também se transforma em açúcares, enquanto outras pessoas estão simplesmente consumindo quantidade exagerada de doces todos os dias. Você talvez já foi alertado, sabe o quanto é importante praticar atividades físicas e não o faz. Eu mesmo, já caminhando para os 46 anos, em virtude da atividade que eu desenvolvo, eu pedalo 5 km e 900 metros pela manhã, faço esse percurso à tarde, caminho aproximadamente 10.000 passos durante o dia e ainda pratico outro tipo de atividade física, como flexões, para fortalecer um pouquinho o peitoral, já que a minha estética, a minha herança genética, naturalmente não traz essa parte do corpo bem desenvolvida. Então, com essa idade, já que eu tenho a consciência de que tenho perdido bastante massa muscular, então eu faço flexões todos os dias da minha vida. E a pergunta é, todos os dias você está inspirado a fazer? Eu falava aqui no início que você precisa ser uma pessoa motivada. Precisa, porque a vida te dá motivo para isso. Agora, a inspiração, nem sempre você está inspirado a fazer algo. Mas lembre que a segunda parte dessas duas palavras, inspira, ação, motiva, ação. Você tem que partir para a efetivação
para efetividade das coisas. E para isso você precisa agir. O Conrado Adolfo, mais uma vez aqui estou eu, citando o Mindset Avançado. Ele disse que há muito mais resposta na ação do que na meditação. Quando o poeta diz é caminhando que se faz o caminho, é só a partir do momento que você coloca o pé na estrada que você vai conhecer a realidade da caminhada. Eu costumo dizer, e é uma filosofia de vida para mim, caminhando que se faz o caminho, só tem uma forma de você ficar bom naquilo que você faz, fazendo. Porque quando você começa a fazer, e como dizem, né, coloca a mão na massa, você vai desenvolver habilidade, ou o que antes parecia difícil para você, você vai encontrando formas de fazer de forma mais prática. Então, desenvolva habilidades. Adote em sua vida o hábito de desenvolver habilidades. Se você não lia, como que vai absorver conhecimento? Se você não para na frente da internet para ver conteúdos que agreguem valores, quando a vida te exigir que você retire algo do teu arquivo mental, você não tem como retirar de onde não foi colocado nada.